Olá, estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui dos nossos estúdios, do governador, onde nós sempre nos reunimos às quartas-feiras para esse estudo. É um ministério da Igreja Pentecostal Caminho, Verdade e Vida, cujo presidente, pastor Gilberto Chaves, sempre conosco, e a nossa missionária Adriana. Nós temos procurado assuntos diversos dentro das Escrituras para esses estudos, mas sempre também procuramos estar crendo e não errando muito, não pecando muito, para que o Espírito Santo possa estar conosco, nos instruindo. E nós sempre oramos e pedimos a Deus que abra as mentes daqueles que estão conosco pela internet, para que eles possam entender o que o Espírito Santo fala através de nós outros vasos dele. Mas hoje vamos relembrar um pouco aqui sobre assuntos onde operou a fé, e uma fé que hoje em dia, de muitos anos para cá, nós não temos notado esta fé, porque as coisas, Deus não abre mão de nós. Os olhos deles percorrem a terra noite e dia para ver quem quer aprender, quem quer alcançar o reino dos céus, quem quer estar com ele, como ele quer estar com ele. No livro de... Vamos encontrar então um homem de fé e obediência. Está no livro de Gênesis, capítulo 13, de 14 a 18, lemos: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nosso Pai, Pai de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus, nós estamos unidos e reunidos em nome de Jesus para estudar a Tua palavra mais uma vez nesta noite. Te pedimos que o Espírito Santo, Teu Espírito que conosco está, possa continuar conosco e nos instruindo, falando através de nós, e também abrindo a mente das pessoas que estão conosco, principalmente na internet, para entender o que o Espírito Santo, o Teu Espírito, quer dizer com esta leitura nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e inimigos, por todas as nossos dias, as nossas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Mas aqui está, amados, porque disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. É claro que Deus convocou Abraão para que saísse do meio da parentela e fosse caminhando deserto afora, que ele ia fazer dele uma grande nação. E ele então pegou os empregados,
criados dele, e levou mais o seu sobrinho Ló, etc. E em determinado lugar, Deus disse aqui, e ele parou, então perguntou a Ló: você quer ir para onde? Ló disse: eu vou para cá. Foi para Sodoma. Ele: então eu vou ficar aqui. Então aqui está. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei. E a ti e a tua descendência para si. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron. Ele levantou ali um altar. Deus falava, Abraão obedecia. Tudo que Deus falou a Abraão e pediu, prometeu e pediu a ele que fizesse, ele obedeceu. Nosso pai na fé, Abraão, nunca mudou nada dentro das Escrituras. Mas o texto aqui, ele nos dá uma impressão que nós somos muito frágeis e não temos fé nenhuma. Em primeiro lugar, nós não temos tido assim. Quando eu digo nós, eu digo mais os cristãos, aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador. Mas a fé dessas pessoas, a nossa fé, ou o nosso crédito junto a Deus, nós não damos a mínima para o que Ele nos fala. Tem muitas pessoas que dizem: eu gostaria de fazer, mas Deus mandou eu fazer isso, então. Mas aqui Deus disse para Abraão: olha, levanta a cabeça e olha, tudo o que você enxergar é seu. Ele não discutiu. Onde a vista dele alcançou, ele tomou posse. Não acontece isso com a gente. Nós, às vezes, quando fazemos um barraquinho para nós, ficamos todos contentes. E, às vezes, no terreno, à beira da estrada, terreno do governo. Somos brasileiros, a estrada é brasileira, vamos lá num cantinho lá, e nas grandes cidades, as periferias. Né? É um barraquinho aqui, um barraquinho acolá, e a pessoa dá graças a Deus por aquilo. Mas não é esta, ou não é isto que Deus tem para nós. Eu digo nós, todos nós, porque todos nós somos criaturas de Deus. Agora, obedecer a Ele, crer nele, aí que está a razão da coisa. Porque nós, às vezes, construímos um barraquinho sobre um barranco, uma pedra, uma pedreira, onde vem uma tempestade e destrói tudo, mata todo mundo. Não é isso que Deus quer para nós, em lugar nenhum. E isso ocorre com muitas e muitas pessoas. A pessoa, às vezes, é um grande propagandista, é um comunicador. Ele tem predicados que podia
pode ser um grande comerciante, um grande político, etc, etc. Ele se propõe a comprar um tabuleirozinho, colocar ali uma bugiganga e ir para uma calçada e ficar ali. A gente olha para ele, ele faz uma linda propaganda daqueles objetos ali, mas são objetos fracos, né? Por exemplo, um pente, uma camiseta, coisa assim. Então ele fica satisfeito. Passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, ele está sempre ali anunciando aquele produtozinho dele ali e levando 10, 15, 20 reais, 40 por dia, quando a fiscalização às vezes não tira a pessoa, não toma aquilo da pessoa, você está negociando fora de local, etc. Mas isso não acontece conosco então, nos nossos olhos. Vê alguma coisa e a gente toma posse daquilo. E Deus viu, isso é seu. Por quê? Porque está faltando fé. Mas não é só isso, é em tudo por tudo. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas até no casamento às vezes a gente se precipita. Olha uma beleza daqui, lá, na moça, no rapaz, e se embeleza com aquilo, mas não procura ver se tem ali capacitação de ser uma coisa no casamento como Deus quer e ordenou que fosse. Só a morte separa. Precipitação, falta de fé e de obediência. E vai por aí. E tudo que Deus fala e promete, Ele cumpre. Ele cumpre. No livro de Josué, vamos dar até um pouco para frente, que nós encontramos Abraão. Abraão foi um dos homens mais ricos naquela oportunidade. No livro de... vamos encontrar mais fé no livro de Josué 3, diz a palavra de Deus. Três, 7 diz: então diz o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegaste para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus, porque o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, fariseus e gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, para que se as águas que vinham de cima levantarem-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã.
diz que descia o mar e Arabá e o mar de Salgado. Foram de todos cortados, então passou o povo de frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aqui nós vamos ver Deus falando, o sacerdote crendo e obedecendo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então Josué disse aos filhos de Israel: chegai para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os inimigos, os heteus, os hebreus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Mais uma vez, Deus falando, o homem crendo e obedecendo. Homens como nós, não é diferente de nós outros. Mas é importante que a gente nota aqui que ele mandou que separasse 12 homens, um de cada tribo. E no meio desses 12 homens, não poderiam ter nenhum sem fé. Aquele que não tivesse fé, é claro que ele ia tremer na hora que ele visse aquele montão d'água crescendo, subindo, e ele ali segurando a arca. Se um deles falhasse, morreria todos, porque eles estavam ali mostrando o poder de Deus através da arca, mantendo a água parada e crescendo cada vez mais, para o povo atravessar o Jordão, justamente atrás de terras, de bens que Deus tinha prometido. Num trabalho, num grupo que se propõe a se formar, a se tornar igreja, como nós costumamos fazer, há uma precipitação. Nós entendemos assim, de colocarmos pessoas para ajudar nos trabalhos e aquela pressa. A gente leva às vezes 10, 20, 30, 40, 50 anos para resolver aceitar Jesus como Salvador. E quer, em 6 meses ou até um ano, formar um grupo de 1000 pessoas. Olha, então fica forçando a pessoa, às vezes, aceita Jesus, faz trabalho daqui, cerca dali, para que o grupo cresça. Então cresce um grupo capenga, um grupo que não entende bem o negócio, estão ali sem saber o que estão fazendo ali. Aqui Josué disse, então disse Josué, filho de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do vosso, a palavra
do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que todos dançará de diante de vós os nossos inimigos. Isso aconteceu. Então, nós levamos 30, 40 anos e não nos convertemos, até não estamos nem preparados para levantar um trabalho, etc. E queremos, em pouco tempo, que aquele grupo cresça, e que haja milagres, e que haja isso, e que todos fiquem ricos, e que ninguém morre mais naquele meio, e não pode ter doente. Tudo precipitação, tudo falta de conhecimento e de fé. Porque fica aquele bate-boca para lá, bate-boca para cá, uns vêm ajuda daqui, outros ajuda lá, mas não acontece milagre nenhum, e acaba o grupo cresce, mas cresce desordenadamente, e os milagres não aparecem, o Espírito Santo não atua no meio de desorganização, e onde não há fé, se a pessoa não crê. Esses 12 homens aqui, eles creram, obedeceram e praticaram a fé. E atravessaram, manteve o rio Jordão aberto, seco, para o povo atravessar. Eu não sei se você conhece alguém, meu caro companheiro, que tenha fé. Eu conheço muito poucos que tenham alguma fé. Mas o que eu vejo mais é pessoas que dizem que têm fé, que é aquilo, mas não tem fé alguma. Nós estamos lendo esses textos e nos referindo a ele e à fé, porque nós somos praticantes do Evangelho e temos observado isso já de muitos anos. E temos observado que há uma precipitação. Viver aqui na Terra, num espaço, num prédio, por exemplo, X apartamentos, 10, 20, 30, é difícil. A gente vê que às vezes num prédio não tem uma pessoa que goste da outra, que simpatize, que queira ser amigo, que ame uns aos outros. E no reino dos céus, a coisa é diferente. Lá só entra quem tiver amor ao próximo. Lá só entra quem tiver humildade. Lá só entra quem estiver disposto a guardar os mandamentos. Aqui, porque lá seremos transformados em anjos. Jesus disse, Mateus 22, 29, que no céu seremos como anjos. Então veja que o dever do sacerdote, do presbítero, seja lá o período que a pessoa queira colocar no obreiro, é preparar a pessoa, o membro do grupo, convocados, chamados, e preparar aquela pessoa para apresentar ele a Deus limpo. No livro de Zacarias 3, nós vamos encontrar o seguinte, 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um que são tirados do fogo? Ora, Josué, trajando as vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, depois a cabeça, turbante limpo, e o vestiram com traje próprio. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sua sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentem diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então veja que o sacerdote, o servo, ele, se ele não estiver, ele pode inclusive, disse o Senhor a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não és tu que são tirados do fogo? Então o anjo do Senhor repreendeu Satanás, mostrou que ele era um homem de fé, e aquelas roupas que eles, aquele estágio em que ele se encontrava, ele trocou os trajes, limpou, colocou ele diante dos companheiros, limpo, em condições de compartilhar o reino dos céus. Então não entra no reino dos céus de qualquer maneira, não tem como. Não adianta ficar com esses trabalhos não um tanto quanto convincente, se você não tem certeza que está preparando o seu rebanho para... Porque o Satanás estava aqui. Satanás estava aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então, se você acha que nós estamos sendo pertinentes, veja que não é bem assim. Nós estamos trazendo aqui a palavra de Deus e alertando. Se você tem um rebanho, prepare esse rebanho. Veja o que está sujo, o que verdadeiramente está passando pelo fogo, o que está preparado, porque Deus não vai receber de qualquer maneira. Para isto, Ele mandou o Filho dele aqui, Jesus Cristo, veio, se humanizou, esteve aqui 33 anos, e mostrando e falando como é o reino do céu, que é obedecer, etc, etc. Então, nós não podemos ignorar e achar, porque o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo, que eu tenho que fazer o mesmo. Se você acha que o fulano está certo, vá mesmo com ele, não. Se você acha que não está, procure mudar. Mas que mude mesmo a coisa, porque senão Jesus vai descer, chegar ele descer aqui e não vai encontrar, o seu grupo vai ficar por aí. O que você vai dizer para o seu grupo? Em toda a eternidade você faz tudo que você vai ficar dando para ele. Eu não sabia. Mas se você não sabia, por que você não? Não, eu vi fulano fazer. Você não tem que ver fulano fazer. Você tem que crer
no que Deus fala e obedecer no que Ele manda. No livro de São Lucas 22, já na era jesuíta, São Lucas 22, 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo-lhe: prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazer o preparativo. E indo, tudo encontraram como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. Vamos repetir. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Quando Deus manda, obedece. Porque Ele não falha. Jesus estava longe daquele local. Jesus estava longe. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar a Páscoa para que a comamos. E ele deu todos os detalhes, quem ele ia encontrar, onde encontrar, e era um lugar apropriado. Então, lá estava tudo como Jesus falou, aconteceu. E eles foram e prepararam a Páscoa. Jesus promete, ele disse: eu não vos deixarei órfãos só, enviarei o Consolador. E onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Ele disse para o Senhor: eu não vos deixarei sós, eu vou, mas volto para buscar-vos. Essa é a promessa de Jesus. Ele, Jesus, não falou uma inverdade. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Se ele prometeu vir nos buscar, ele vem. Como você acha que ele... Quem você acha que ele vem buscar? E como você acha que você deve estar para ele, para subir com ele? O que está se praticando aí, chamando de evangelismo, de evangelho, isso daqui, parece que não é o reino dos céus. E ele disse para os discípulos: ide e anunciai que é chegada a voz do reino dos céus. Mateus 10. Ide e anunciai que é chegado o reino dos céus, a terra. Então, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. Nós não podemos facilitar. Não vamos correr e querer botar 1.000, 2.000, 3.000 num lugar, porque não há como cuidar desses 3.000 de uma vez só.
vamos preparar primeiro pessoas que tenham fé. Josué não poderia carregar a arca só. Mas ele olhou no grupo que estava com ele, tinha 12 homens, com a mesma fé. Ele disse, vem vocês 12 para levar a arca, porque a arca era pesada. Então pegaram no varal, 3 de cada lado, 6 de cada lado, nos varais, do varal, e levaram a arca. E no mesmo espírito, na mesma obediência, na mesma fé. Abriu-se o rio Jordão, era tempo da cega, foi o que nós chamamos hoje de tempo das águas, e chovia muito na cabeceira do rio, no nascente do rio, então a água vinha em dobro, e cresceu, e lá estava o rio, mais cheio de todas as outras épocas, as estações do ano. Mas lá tinha os obreiros para cuidar de preparar o local para o Senhor operar. Josué teve o anjo junto a ele, preparou ele, o sacerdote Josué, esse que estava junto a Deus, e o Satanás também estava do lado. Mas o importante é que aqui Josué estava sozinho. Nós podemos ter um só, mas que seja um só discípulo, mas que esteja preparado para alcançar o reino do céu. Não fica hoje com o olho grande, 10 mil, 20 mil, não sei quanto, porque não se prepara, não se tira de um homem, não se prepara de um homem, não se muda a mente de um homem, não pode aplicar nele uma injeção de fé. É necessário que este homem seja preparado, ele é um certo tempo. Jesus, 3 anos e meio, aqueles 2 discípulos, o mais adiantado deles todos, e que mais se aproximava, andava junto, era Pedro, e chegou a hora de Pedro de ir para a cruz. Pedro ainda não estava convertido. Então veja que a coisa não é assim como se pensa. Mas por que então que não há milagre? Ninguém carrega a arca. A nossa arca de hoje são as bênçãos que Jesus conquistou para nós. Vem fruto daquela arca. Então essa arca, nós temos que carregar ela no nosso coração. É a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A limpeza que o Josué não tinha, não estava limpo, porque ele não tinha se banhado no sangue de Jesus. Então ele estava sujo. Mas nós temos onde nos banhar, temos a palavra verdadeira de Jesus, temos o testemunho dele, para que nós nos preparemos para estar com Jesus, e subir com Jesus quando ele chegar. Agora, nós temos em Isaías 59:1 simplesmente isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Veja que Deus está atento. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para ouvir, poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere a maldade. Lamentavelmente, estamos encerrando esse nosso encontro desta noite, esse nosso estudo com Isaías 59, porque é a pura verdade também. Deus quer operar, a arca está aí, que é as bênçãos que Jesus conquistou para nós. Nós temos saúde, nós temos colégio para aprender a ler e escrever, podemos ler as Escrituras, mas onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? Onde está o seu compromisso? Onde está o meu? Onde está o seu compromisso com a verdade? Com o bem? Aqui diz que a nossa boca vem falando mentira e a nossa mente praticando o mal. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa palavra, pedindo perdão a Ele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós estamos clamando a Ti agora, desde aqui da terra até aí. Oh Senhor, perdão, te pedimos, para nós, para nossos companheiros, para nossos próximos. Senhor, que possa haver ainda homens como Josué, homens como aqueles que acompanhavam Josué, era companheiro de Josué naquela jornada, para carregar a arca do milagre, a arca da bênção, a arca da salvação, a arca da liberdade. O Senhor se prontificou a tirar os inimigos da frente daquele povo. Olha, o inimigo, lemos aqui, onde está o servo de Deus, ele está por perto, vigiando e apontando e acusando e mostrando erros. Senhor, nos perdoa e nos dá cada vez mais forças e fé. Está escrito que a fé é um dom que o Senhor nos dá. Nós precisamos, o que mais precisamos, o que tudo precisamos, é de quando Jesus, teu Filho amado, vier aqui nos buscar, Ele prometeu que nós possamos estar em condições de ir com Ele. Em nome dele, Pai, obrigado. Amém.